Estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje. Você vai ver que o governo federal vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será feito em 2 parcelas nos meses de maio e junho, de acordo com o calendário do INSS. Ao todo, 30 milhões de pessoas vão receber o repasse em 2 parcelas. O investimento total é de 62 bilhões de reais. Quem vai trazer mais detalhes para a gente agora é a repórter Lohane, que está ao vivo, direto de Brasília. Boa noite para você. Boa noite, Jordevá. Boa noite a você que nos acompanha. O decreto prevendo o pagamento do benefício foi assinado ontem pelo presidente Lula. Tem direito ao abono os segurados do INSS que durante este ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Segundo o governo federal, o valor será pago em 2 parcelas, em maio e junho, de acordo com o calendário de pagamento do INSS. O benefício normalmente é pago apenas no 2º semestre do ano, mas agora houve essa mudança. Ao todo, serão pagos 62 bilhões de reais. Esse adiantamento é bem comum para ajudar a movimentar a economia. Em 2020, por exemplo, as parcelas foram pagas entre abril e junho. Já em 2021, o pagamento aconteceu em maio e julho. Em ambos os anos, a justificativa foi a pandemia de Covid-19. Já em 2022, no ano de eleições gerais, o pagamento se deu em maio e junho. Então, quem tiver direito a esse adiantamento já receberá a partir do dia 25 de maio. A segunda parcela será em junho. São 2 calendários para quem recebe um salário mínimo e o outro para quem recebe mais do que um salário mínimo. Jordevá? Lohane, a gente vai continuar falando também sobre esse assunto de economia. Quero que você fique aqui com a gente, porque nós vamos chamar agora o professor César Bergo. Professor, tudo bem? Boa noite para o senhor. Boa noite, Jordevá. É um prazer estar com vocês aí. Tá certo, seja bem-vindo. Sabe por quê, gente? Olha, nós vamos continuar falando de economia, porque para discutir a lei da igualdade salarial. Embora a Constituição já estabeleça que homens e mulheres têm direitos iguais, um levantamento do DIEESE com base em dados do IBGE mostra que o rendimento mensal feminino é 21% menor que o masculino. Sobre esse assunto também, aliás, nós queremos saber quais são as formas de amenizar essas desigualdades no mercado de trabalho sobre esse projeto de lei da igualdade salarial que já está lá no Congresso Nacional. Professor, eu queria saber do senhor, o que traz esse projeto e que pode realmente efetivar na prática essa igualdade? Esse projeto, na verdade, ele deveria ter sido uma iniciativa da própria sociedade, não deveria ter desigualdade no pagamento. Mas o projeto procura garantir que mulheres e homens tenham o mesmo salário caso desempenhem a mesma função. E caso haja um descumprimento dessa norma, a empresa ela vai pagar a multa, vai haver uma fiscalização e empresas acima de 100 funcionários ou empregados deverão publicar o salário para que possa ser fiscalizado se estão ou não cumprindo. Agora, do ponto de vista de justiça e do ponto de vista social, não tenha dúvida que é um grande avanço desse projeto, Josevá. Professor, aprovado então, quer dizer, funções iguais, salários iguais. Exato. O que também existe hoje é as pessoas fazerem um diferencial para disfarçar isso aí, né? Mas a fiscalização vai agir exatamente nisso. É lógico que nesse país nós temos outras dificuldades com relação aos trabalhadores negros também, a questão também das mulheres negras. Ou seja, existe uma distorção muito grande que deve ser corrigida a partir desse momento. Talvez essa iniciativa de aprovar esse projeto leve a outras reflexões, que é tão fundamental, e mostrar que os homens são iguais uns aos outros e têm os mesmos direitos. Não tenha dúvida que esse projeto vem resgatar essas questões de diferença no pagamento, que era muito injusta, Jordevá. Então, acredito eu que a partir de agora vai haver maior fiscalização e também as empresas vão evitar pagar multa, obviamente, cumprindo o que está na legislação. Professor, o senhor que trabalha com economia, como é que está a reação do empresariado diante dessa proposta? A reação ela não é boa no sentido em que você tem um gasto maior, pelo menos na teoria, né? Mas há um ganho
que o empresário também, muitos deles, reconhecem que vão ter na qualidade de vida e também na relação do trabalho. Agora, vai ter que habituar, obviamente não se quer pagar multa e o empresário vai ter que se enquadrar, aqueles que não se enquadram. Agora, do ponto de vista como um todo, não tenha dúvida que tem muitos empresários que realmente vão atuar no sentido de corrigir essa distorção. Aquele que não corrigir essa distorção, a mulher pode denunciar de que forma e onde? A denúncia ela vai ser feita através dos órgãos de trabalho regionais, onde vai servir de prova apenas a declaração também. Então, não vai ter muita dificuldade de comprovar essa distorção, porque depois a fiscalização também vai ter elementos para fechar esse entendimento. Agora, a questão maior, Jodemar, caso a empresa descumpra isso, além das diferenças salariais, ela tem que pagar o prazo que ela deixou de pagar essa diferença. Então, o valor é muito elevado para aqueles que descumprirem a lei. Professor, eu queria saber qual é a penalidade para o empresário que não cumprir? Olha, o empresário que for pego nisso, além de uma multa que vai ser estabelecida, tem o fato de ter que corrigir, né, esses pagamentos, como eu mencionei, e vai dar um volume grande, porque tem que pagar a diferença do salário da mulher para o homem fiscalizado e também corrigido, e você tem a multa a isso. Então, são os valores bastante elevados e que provavelmente os empresários não vão querer incorrer nessa cobrança. Pois é, eu queria saber, do ponto de vista social, é um avanço muito grande, né, professor? Não tenha dúvida, né? A gente fica muito feliz que o país vai crescendo e amadurecendo socialmente, respeitando as pessoas da forma que tem que ser respeitado. É lógico que isso é apenas o início, o pontapé inicial. E o que é importante, existe uma Agenda 2030 da ONU que estabelece uma das metas, essa igualdade no pagamento. Então, o Brasil também cumpre essa meta, porque a gente viu que nos últimos anos, das 169 metas da Agenda 2030, o Brasil regrediu em 168. Então, essa regra aí, pelo menos, o Brasil está cumprindo na forma que está proposta. Então, para o país, para o mundo, o país passa uma imagem de maduro e também de cumpridor dos deveres da justiça perante os seus cidadãos. Que a gente percebe, né, professor? Demorou muito, né? Olha, na verdade, se a gente for pegar lá na Bíblia, né, José, que a gente lê muito, desde o início a mulher é discriminada, né? A gente vê que a sociedade, ela discriminava a mulher e discriminava a criança também. É outro fator que tem que melhorar também no nosso país. E parece que isso vem passando culturalmente. Então, quando há uma quebra desse paradigma, é importantíssimo, exatamente como você mencionou. Nós vivemos num mundo civilizado, onde as regras devem ser igual para todos, sejam eles mulher. E a mulher ainda tem um encargo, muitas vezes, de cuidar do lar, né? Então, além de cuidar do lar, ela tinha esse... Só para ter uma ideia, 51% da população brasileira são mulheres, né? 37% apenas ocupam um posto de chefia. E, nesses casos, 77% recebem menos que o homem. Então, era preciso corrigir, sim, e vai ser um grande ganho para toda a sociedade. Professor, isso devia acontecer também em relação aos negros, né? Porque os números mostram que o salário também é diferenciado, né? A gente está notando agora, com bons olhos, que está também acontecendo com relação aos índios, com relação aos negros, né? É um resgate dessa população e da cidadania, porque aqui, enquanto brasileiros, somos todos iguais. Não deveria ter trabalho escravo, não deveria ter exploração. Então, a gente está melhorando na questão do trabalho escravo, combatendo, fiscalizando, tem que aumentar muito a fiscalização, dar oportunidades aí para os nossos amigos e cidadãos negros e índios. Nós temos as questões das cotas, que muitas vezes são burladas, né? Então, tudo isso somado, é preciso de fiscalização pelo Estado. O Estado tem esse papel importantíssimo, né? Mais do que isso, né? Todos nós, o cidadão, deveríamos ter a iniciativa de tratar o outro ser humano com dignidade. Entra aí a doutrina social da Igreja também, com muita importância, pregando exatamente a solidariedade, a subsidiariedade e o bem comum. Somando tudo isso, eu diria para você, e você vai concordar comigo, a gente vai estar vivendo num paraíso.